Fala galera, que coisa boa! Feras, nessa aula nós vamos estudar a diferença entre curva de aquecimento e diagrama de fases. Tem aluno que inclusive pensa que é a mesma coisa, mas você vai perceber que são objetos da química que trazem informação da matéria diferentes para a gente. Então, curvas de aquecimento versus diagrama de fases é o assunto dessa aula de hoje. Eu vou começar mostrando para você uma figura que retrata cada um desses objetos. Eu vou ter a curva de aquecimento aqui desse lado e o diagrama de fase vai ser projetado aqui nessa região. Eu queria que você começasse observando sobre o layout dessa parte interna dos gráficos. Ambos são gráficos, mas olha o layout da parte interna. Aqui, ao que parece, no caso da curva de aquecimento, a gente tem inclinações, a gente tem planos, a gente tem linhas que eu diria que são linhas retas. Claro, em alguns momentos essas linhas irão estar inclinadas, mas não deixam de ser linhas retas. No caso do diagrama de fases, você observa curvas sinuosas, tá certo? Dentro do gráfico. Talvez a confusão é porque quando se fala de curva, né, você tem aquela noção de algo que vai fazer uma volta. É isso que a gente até percebe aqui no diagrama de fases. Mas tente memorizar essa informação de começo, que na curva de aquecimento eu vou ter linhas retas, tá certo? Na parte interna do meu gráfico. E no diagrama de fases, aí sim, eu vou ter as curvas. Galera, as curvas de aquecimento e no diagrama de fases irão apresentar diferenças, tá certo? Com relação às informações que são trazidas nos eixos. No eixo X e também nos eixos Y. Para começar, aqui na curva de aquecimento, a temperatura vai ser projetada nessa região, que seria a região do eixo Y. No caso do diagrama de fases, olha onde a temperatura se projeta. Perceba que a temperatura ela se posiciona em regiões já diferentes, né, com relação aos eixos. Enquanto na curva de aquecimento a temperatura ela sobe nessa direção, no caso do diagrama de fase, olha o aumento da temperatura em que projeção se dá. Galera, uma outra informação é a seguinte: no eixo X, no caso da curva de aquecimento, a temperatura vai se dar nessa posição, e aqui no eixo X eu vou ter informações sobre o tempo e também sobre o calor. No caso do diagrama de fase, a pressão é que vai se mostrar apresentada no nosso eixo Y. Perceba onde se localiza cada grandeza. Temperatura no diagrama de fases, temperatura temperatura na curva de aquecimento, certo? Temperatura na curva de aquecimento, temperatura no diagrama de fases. Temperatura do diagrama de fases fica aqui. Calor na curva de aquecimento, tempo na curva de aquecimento, pressão do nosso diagrama de fases. A pressão fica localizada no eixo Y. Galera, essa linha aqui da minha curva de aquecimento, ela traz para mim algumas informações. E são informações relacionadas com o estado da matéria à medida que a substância vai sendo aquecida e o tempo vai se passando. Então, à medida que eu aqueço, a temperatura ela se eleva, o tempo ele vai passando, e nisso a substância ela migra do estado sólido para o líquido. Aqui é o momento que ela transita de fase, e ela migra também, dependendo da magnitude desse aquecimento, do estado líquido para o estado gasoso. A proposta do diagrama de fases é um tanto quanto diferente
da proposta da curva de aquecimento. Porque o diagrama de fases, ele vai trazer informações sobre o estado físico da matéria, dependendo das condições de temperatura e de pressão que essa matéria está sendo submetida. Eu queria que você preste atenção, de forma mais cautelosa, com relação à área do nosso diagrama de fases. E aqui você deve prestar atenção com relação ao layout da curva, da nossa curva de aquecimento. Essas áreas que estão em volta da minha curva de aquecimento, que é essa daqui, elas não trazem para mim necessariamente informações. Agora, essas áreas aqui, ó, do meu diagrama de fase, sim, trazem para mim informações que devem ser interpretadas. E são informações que geralmente relacionam condições de temperatura e de pressão a qual a substância está sendo submetida. No caso da curva de aquecimento, ó, a curva ela vai trazer para mim somente duas informações: que estado físico a substância está, ou se está havendo uma mudança de estado. No caso do meu diagrama de fases, a curva vai trazer para mim informações sobre condições de equilíbrio de fases. Aqui eu não trato de equilíbrio de fases. No diagrama de fases, sim, eu vou tratar de equilíbrio de fases. Galera, na curva de aquecimento, as linhas demarcam o estado físico. No caso do diagrama de fases, as curvas elas demarcam condições de equilíbrio de fases. Tá certo? Até a próxima.